Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para mais um ciclo literário. E dessa vez eu vou apresentar uma carta, o gênero epistolar. A carta que fez história, a carta que mostrou a história, a carta de Pero Vaz de Caminha. Ela está na Unicamp, a partir deste ano, E vocês vão se surpreender com a linguagem, com o conteúdo que lá em 1500 Caminha resolveu comunicar ao rei de Portugal a grande descoberta, o achamento do Brasil. E a gente sempre desvenda mistérios, quando lê uma carta. É um gênero muito particular. Cada um que lê busca um detalhe, e ela fez história, está na história. E aí nós vamos agora adentrar essa história. Vamos descobrir o que o Pero Vaz de Caminha, lá em 1500, quis mostrar de verdade ao rei Dom Manuel I, o venturoso, aquele que ousou e que executou aí as grandes navegações portuguesas, da qual o Brasil estava envolvido. Eu vou passar alguns dados para vocês antes de começar a analisar a carta. Eu não tenho como lê-la junto com vocês, mas eu marquei vários espaços, vários momentos, Eu construí slides para que fôssemos mais claros, para vocês entenderem melhor. E eu acredito, que tudo dará certo, tá? E que vocês vão se empolgar e vão ler vão ler a carta, para fazer o vestibular da melhor maneira possível. Está bem? Então, para isso, eu vou, antes de começar a falar, e a compartilhar com vocês os slides, eu queria fazer um alerta, Quando se fala em carta de Pero Vaz de Caminha, nós vamos automaticamente chegarmos aí à população que já existia no Brasil, na época, que é a população indígena. E vocês devem lembrar, dos livros que tratam desse assunto, dos poetas que tratam desse assunto, Então, desde o período da colonização, depois do romantismo, depois do modernismo. Então, é importante fazer a preparação adequada, porque não basta só ler a carta, Tem que ler também o contexto, Vocês devem ler também outras variedades de gêneros aí que se encontram nesse mesmo tom, nesse mesmo assunto, Então, só para lembrar, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Então, Mário de Andrade em Macunaíma, a Carta das Icamiabas, que Macunaíma até inverte, o Caminha, ele manda a carta para o rei de Portugal apresentando os indígenas e a terra, O Mário de Andrade inverte, o indígena está em São Paulo e ele vai apresentar as Icamiabas, à cidade de São Paulo, ou seja, a cidade, a população, a colonização mesmo, o resultado de tudo. Então, tem uma inversão aí, muito interessante de se pensar. E o Oswald, nos poemas piadas, nos poemas minuto, ou pílula, como é chamado, ele também faz sempre uma alusão à colonização. E aí, é claro, entre o indígena e também trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Um trecho que ele destaca é o trecho que o Caminha fala das índias, que andavam nuas, os índios. E o Oswald faz uma inversão, uma piada mesmo, no sentido, em vez de ele colocar as índias, ele coloca as prostitutas da estação, a Gari, que é a estação. E é um texto interessante de se ler, e relembrar da própria Carta de Caminha, essa história do erotismo, que é a nudez, que os portugueses estavam acostumados, eles estranharam, a primeira vez que viram, ficaram
indignados, assim, né? Nossa, como assim, né? Eles não têm vergonha nenhuma de mostrar nada, né? E até fala, eles não têm vergonha nenhuma de mostrar as suas vergonhas, né? E ele comenta, e nós não tínhamos vergonha nenhuma de olhá-las, né? Quer dizer, existe aí toda uma situação, né, para ser entendida, né? Então, esse é um alerta, certo? Antes da gente começar. E eu vou por esse caminho, né? Porque nós estamos pensando no vestibular, e é claro que eu quero que vocês se deem bem, né? Eu quero que vocês consigam acertar todas as questões propostas aí, né, na prova, tanto do Enem quanto de vestibulares. É claro que esse aqui é bem específico, que é o vestibular da Unicamp. Tá? Então, o alerta é esse, tá certo? É uma idade, o uso, a gente toma cuidado, porque não tem como não lembrar deles, né? É impossível não lembrar, uma vez que são os iniciadores aí do período modernista, né? E tem o manifesto antropofágico, né? O antropófago, como queiram, né? Que ele abre lá a frase to be or not to be, that's the question, né? Então, você quer mais que isso, né? Tem mais aqui ver mesmo, porque pode acontecer deles falarem. Nós não sabemos, né? Não vimos a prova, e aí a preparação é importante, é fundamental. Está bem? Então, agora, para ficar mais fácil, né? Deixa eu mostrar o livro, eu sempre gosto de mostrar o livro, ó, essa é a minha edição, não é a que a Unicamp publicou, mas é uma edição interessante, é uma edição de bolsa, esse rapidinho, depois tem um comentário de um professor e doutor da PUC do Rio. E eu gostei muito do que ele escreveu aqui, então eu usei bastante na minha análise, né? Peguei trechos dele, vocês vão gostar também. E tem a carta toda para ler, e é rapidinho, né? Ele começa a contar aí na página, no meu livro, na página 5, né? Termina na página 50. É um texto que você lê rápido, dá para você marcar, para você assinalar, né? Então, vamos à obra, né? Vamos ler, né? Para chegar menos encanada no vestibular, né? No dia lá da prova. Poxa, eu li, né? Então é claro que vai ser mais fácil, vai ser mais interessante. Eu vou fazer a questão com mais segurança, né? E com isso eu vou acertar, né? Essa é a ideia. Tá bem? Então é o que eu desejo a vocês, né? Que vocês acertem tudo e que usem a minha análise aí para melhorar ainda mais. Muito bem. Eu tenho aqui do lado umas anotações, né, que é uma sequência, preciso me orientar, né, tem tanta coisa para falar, e às vezes eu preciso falar tudo, sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar tudo, então eu vou, de vez em quando, olhar aí se eu estou no rumo certo, tá bem? Então, vamos compartilhar esses slides para nós verificarmos juntos aí a carta, né, é bem interessante, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Deixa eu ir lá no comecinho, porque ela não veio no comecinho. Vou colocar aqui na apresentação, para ficar mais fácil de vocês lerem, né? Será que vai funcionar? Opa, foi demais também, né? Não precisa pular tanto, né? Vamos voltar aí para o começo. Aí está o começo. Eu tenho uma imagem do Pero Vaz de Caminha, né, que é o autor da carta, um texto sobre o Pero Vaz de Caminha, que nós vamos ler com vocês, muita coisa eu vou ler, né? E aí eu interpreto, eu mostro, tá certo? E aqui fala um pouco dele, né? Ó, não se sabe muito do Pero Vaz de Caminha, ele é um autor lá de 1500, né? E o que se sabe é que ele escrevia, né? Ele não escreveu só essa carta, ele escreveu outras coisas também. Então, vamos dar uma lida no texto. Ó. Pouco se sabe sobre a vida de Pero Vaz de Caminha, filho de Vasco Fernandes de Caminha, cavaleiro do Duque de Bragança, olha a dinastia de Bragança, né? E que provavelmente ele nasceu na cidade do Porto. Olha, tudo provavelmente, porque não era comum, né? As coisas não eram como hoje, né? A gente tem que lembrar disso. Casou-se com Dona Catarina e nasceu a filha Isabel. 1476, substituiu o pai na função de mestre da balança da Casa da Moeda, e aí vai se dedicar ao comércio. Em seguida, né, quando ele começa a se dedicar ao comércio, ele vai ser designado escrivão da feitoria de Calicut. Opa, vai viajar, vai para a Índia, né? E vai seguir com Cabral. Né? Isso quando? Em 1500. Pero Vaz de Caminha
veio com a embarcação para o Brasil. Só depois eles foram à Índia. Né? Então, isso vai ficar claro, ele mostra isso na carta, com datas, com detalhes, né? Então, é importante. Primeiro, eles vieram ao Brasil, olha lá, caminho do Brasil. Aí você fala assim, ué, mas já era conhecido? Então, né? Eles já tinham feito outras viagens anteriores, né? E também já se tinha o conhecimento do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, a parte para Portugal, e o Brasil automaticamente estaria, né, na parte de Portugal. Então, é claro, né, que já se sabia de terras, e onde tem terras tem que ter conquista, né, em Portugal, claro, queria as terras, né, e ele vai conquistar, né. Aí, na viagem, né, quando eles chegam ao Brasil, né, que eles vão ver lá a terra, né? Porque estavam há dias no mar e aí eles avistaram terra, né? E aí, depois que eles adentram, assim, que eles veem que realmente é imenso, né? Aquilo é infinito, o mar é infinito, as terras infinitas, olha o tamanho do Brasil, né? Eles não tinham ideia, só viram uma costa, né? Mas era infinito. E ele falou assim, peraí, eu preciso comunicar à Vossa Alteza, ou seja, ao rei de Portugal, o que eu estou vendo. E esse é o papel de uma carta, né? Você não pode ir pessoalmente, você mande uma carta. Hoje em dia não está mais na moda escrever carta, né? Eu ainda gosto de escrever umas cartas, mas não é mais moda, né? Porque a gente tem aí meios muito mais rápidos, né? Mas uma carta é uma carta, né? E ela substitui a pessoa plenamente, né? Uma carta de amor, né? Uma carta comercial, uma carta de caminha, né? Que é uma carta histórica, né? Uma carta literária, né? Há livros que são formados por carta, lembram lá? Dos Sentimentos do Jovem Werther, o Romantismo, do Sílula, do Alencar, né? As cartas que a gente encontra dentro do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, então elas sempre fizeram parte, né, da vida humana. Né? Então, o Caminha vai fazer isso, ele vai escrever uma carta. Só que você tem que lembrar que ele está em 1500, né? E será que ele era um estudado? Olha aí, a gente não tem informação. A gente sabe que ele era escrivão da feitoria de Calicut. Ele vai escrever do jeito dele. Né? Então, depois tem um slide aí que a gente vai falar mais detalhes sobre isso. E aí ele fala, bem, eu vou escrever uma carta e vou contar o que eu estou vendo, né, ao rei. Então, esse é o papel dele, né, sobre o que nós achamos aqui. Nós achamos uma terra belíssima, uma terra muito interessante, né? Então, eu optou por contar mesmo, né? Vou contar, vou escrever, vou detalhar, e tem detalhes, tem descrições belíssimas sobre a terra, né? Sobre as mulheres, sobre os homens, né? Sobre a fauna, sobre a flora. São detalhes que, para ele, eram importantes que o rei soubesse. Porque, por que não colonizar? Né? Por que não? Só que eles não sabiam que se existiam pessoas na Terra. Eles não sabiam. Eles sabiam daquela beleza que eles estavam vendo, mas eles vão adentrar e vão ficar, né, uns dias aí e vão descobrir, né, que aqui havia já pessoas que habitavam essa terra, né? E eles vão chamar a essas pessoas de índios, né? Claro, né, que é o povo que habitava o Brasil. Né? Vamos continuar lendo. Nessa viagem escreve a carta do nascimento do Brasil ao rei Dom Manuel, datada de 1º de maio de 1500. Então, eles ficaram no Brasil até o dia 1º de maio. No dia 2 de maio, eles saíram para a Índia. Bem de manhãzinha já. E aí, a gente vai contar o que aconteceu. Ele coloca, a carta é considerada o documento mais importante, ou seja, a certidão de nascimento do Brasil, né? Porque é o descobrimento. Ninguém tinha dado nomes a nada. Sabia-se da terra, né? Você fala, sabia-se? Então, sabia-se.
né? Isso é provável, porque existem umas viagens ao Cabo das Tormentas, né? Existem viagens a Calicut, né? Não na proporção que foi a viagem da qual eles estão fazendo agora, né? Que é essa viagem às Índias, né? No sentido de conquistar mesmo o território, né? Levar a fé, buscar terras, é uma viagem com interesses também políticos, ideológicos, né? E, é claro, econômicos, né? Então, essa carta, ela é o símbolo, né, de que o país é de Portugal, é o registro, né, o registro de batismo, o registro de nascimento, ou seja, a certidão de nascimento. Ela ficou guardada por 3 séculos, né, ficou guardada, porque é um documento importante, né? Você vai deixar na mão de outro? Não pode, é um documento importante, que é o registro, né? A partir dele você tira outros documentos, é assim que a gente funciona. Eu tenho do meu registro de nascimento, eu tiro minha identidade, eu tiro meu CPF, eu tiro tudo, então a mesma ideia. Né? Esse documento foi guardado na Torre do Tombo, né? Onde ficam os documentos, né? Da nobreza e do país, em Portugal. Essa torre é mencionada na obra do Fernão Lopes, né? Quando a gente dá o humanismo, a gente menciona a Torre do Tombo, né? E aí ficou guardada lá, né? E só foi divulgada posteriormente, em 1817, aqui no Brasil, em 1900. E ainda não podia ser na linguagem do Caminha, porque a linguagem do Caminha é medieval, é arcaica. Né? Então, tem depois uns exemplos aí para mostrar para vocês, tá certo? Então, vamos devagar. Bem, ainda em 1500, Caminha segue com o Cabral para a Índia. Né? Quando eles chegam à Índia, nos Lusíadas isso é contado, né? Eles vão ter um assalto lá, né? Eles vão sofrer um assalto dos mouros, né? E eles vão sair na perda de 30 navegantes, 30 homens, 30 deles serão mortos, e um deles é o Peru Vaz de Caminha. Né? Então, ele não volta. A carta volta, mas ele não. A carta, ela vai seguir do Brasil para Portugal, ela não vai até a Índia. Ela vai do Brasil a Portugal, porque ela é um documento importante, tá certo? Ó, o autor, quem é o Peru Vaz de Caminha? Ele acaba, para nós, na literatura brasileira, ele acaba sendo o iniciador da literatura, da história e da literatura, porque é um documento histórico, também é literário. É um documento político, é um documento econômico, né? Ele tem toda a importância, mas a maior relevância é a história, né? E a linguagem que foi escrita, né? Então, é uma linguagem que exalta muito a terra, que exalta muito a população. Então, aí a gente tem a parte literária. Então, ela tem um valor histórico inestimável, né? É um trabalho de bom nível literário para a época, né? Claro que a gente tem que levar isso em consideração. E aí tem um duplo objetivo. Né? Qual seria, né, esse duplo objetivo? Né? Impulsionar os portugueses para a aventura marítima, quer dizer, vamos continuar, tem mais terra, né? E também a dilatação da fé, né? Que era o interesse deles, né? Impor aí a religião. Muito bem, então agora a gente começa a falar de elementos importantes da carta. Ó, a carta de achamento do Brasil. Tem gente que fala certidão de batismo, né? Tem crítico que fala a carta do descobrimento, né? Ou então a carta de Peru Vaz de Caminha. Então fiquem à vontade, né, para referir-se a ela dessas maneiras aí, né? Mas o importante é saber que ela existe, né? Bem, então nós estamos aí, né, falando de 1500, né, eles vão ultrapassar aí, né, 1540, né, 1500, sabe, eles vão contornar, então a gente vai cair automaticamente no século XVI a partir de 1501. Então, se eu quiser localizar dentro da literatura, nós estamos no período clássico, lá em Portugal. No Brasil, esse período, posteriormente, vai ser lembrado como literatura de informação
ou literatura de viajantes, né? Ou literatura jesuítica, porque vai ter a colonização. E aí nós teremos jesuítas, né? Catequizando os índios. Então, essa história vocês conhecem. Então, aí, o que a gente vai ter que lembrar, né? Que é o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, né? Que vão escrever textos aí para mostrar esse lado da colonização. Porém, há outras cartas, há outros documentos, manifestos, né? Entrevistas, né? Tem vários textos que foram feitos nesse período de viajantes, né? Então, eles todos falam dessa fauna, dessa flora, dessa terra, né? Das pessoas que vivem nela, de uma forma até exótica, né? E esses textos são considerados como documentos de origem, né? Nativistas, tá certo? Porque falam do país, falam das pessoas que moram nesse país. Então, a viagem às Índias, eles foram para a Índia em torno de 1.200 a 1.500 homens, né? 13 embarcações, né? A gente pensa que são só 3, não são 13, são 13 caravelas, né? Mas 13 embarcações. Por quê? Porque eles foram preparados, né, até para a guerra, né? Eles tinham que conquistar as terras, né? Então havia 9 naus, que é aquela embarcação bem grande, que leva desde comida até armamento bélico, né? Uma naveta, que seria uma embarcação de médio tamanho, e 3 caravelas, que são pequenas, né? Elas são mais ágeis, porque elas são pequenas, né? Agora, essas naus, elas são morosas, né? Porque elas são pesadas, né? E elas são bem carregadas também, tá? A bordo havia soldados, né, eclesiásticos, que são freis, padres, degredados, que são pessoas que estavam presas, né, e que eles pretendem deixar na terra que eles conquistarem, é o que vai acontecer, e tradutores, né? Então, 8 tradutores havia. Então, eles estavam bem equipados, né? Então, não é a primeira viagem, né? Eles saíram de lá e já descobriram o Brasil, não é bem assim. Olha como eles estão bem equipados, bem armados, então já sabiam o que queriam, né? A viagem, ela começa no dia 9/3, 9 de março de 1500, né? A 22 de abril de 1500, no Brasil, né? Que a gente tem aí o achamento, né? Eles vão continuar, eles depois vão para a Índia, tá? Aí eu já falei da presença dos homens, dos tradutores, né? E no dia da saída deles, né, para a navegação, nós contamos isso nos Lusíadas, né? Nos Lusíadas tem aquele velho, né? O velho do Restelo, lá na praia do Restelo, que balança a cabeça e fala, ó, Van, ó, glória de mandar, ó, Van cobiça, nessa vaidade, aqui chamamos glória, né? Aqui chamamos fama, né? Vocês só querem isso, a glória, a fama, né? Que é o ideal clássico, né? Então, a verdade não é bem essa, né? A verdade é essa que eu vou falar agora, né? Houve festa, muita festa, né? Comemorando a saída, porque era uma aventura com intenções de crescimento, desenvolvimento e conhecimento para o país, né? Então, é claro, né, que a saída teve a festa. Tem uma imagem aí para vocês terem uma ideia, uma pequena imagem. Eles querem expandir a fé, só que eles querem também expandir o império e as terras. Então, é claro que as intenções são essas. Eu coloquei essa imagem para vocês verem, né? Que é uma nau, olha o tamanho dela, são imensas, né? As caravelas são menores, né? E a naveta é de médio porte, tá? Então, não dá para ver direito, mas eu tenho imagem de 2 naus, uma naveta e uma caravela escondida. Então, dá para vocês terem uma ideia do que eu estava falando. Bem, aí vem a viagem às Índias agora, né? Então, antes da viagem e a viagem. Então, inclusive, nós vamos achar o Brasil, certo? Então, é como se eles estivessem saindo. Bem, o conhecimento que eu tenho que ter anterior, né? Que já havia uma divisão no mundo, né, pelo Tratado de Tordesilhas. Eu não sou professora de história, então eu não sei contar tantos detalhes, né? Eu sei que tem o Tratado de Tordesilhas e que
Portugal já conhecia onde estavam as suas terras, né? Havia também acontecido essas viagens aqui, ó, viagem ao Cabo do Bojador, viagem ao Cabo das Tormentas, né? E viagens até Calicut. Certo? Então, eles não saíram sem se preparar, pelo contrário. E essa viagem agora à Índia, né, que eles estão indo, é uma viagem mais longa, né, muito mais longa do que eles já conheciam. Então, eles vão muito bem armados, né? Tem aquelas naus, né? O bojador seria hoje Sri Lanka, na África, Ceilão. Por que ele é conhecido como Cabo do Bojador? Porque é o limite do conhecimento na época. Então, tanto a Europa conhecia até o bojador, quanto a Ásia conhecia até o bojador. Por que não passava disso? Porque tinha um empecilho, um lugarzinho chamado Cabo das Tormentas. Né? Então, o desafio maior é do que passar o cabo. Né? Então, muitas mortes aconteceram lá, e uma delas é bem conhecida, é Bartolomeu Dias, né? O Camões conta isso nos Lusíadas, né? E na carta não aparece, né? Mas a gente pesquisa a história, a gente vai saber. Bem, eu tenho lá, é uma esquadra muito bem preparada, estou repetindo isso, né? O percurso, eles sabem que é de alto risco, tá certo? E a visão primeira deles é no Ocidente, né? Então, é uma visão ocidental, descoberta ocidental, ou seja, a busca de terras, né? Então, aí a gente tem aí a viagem, né? Que o grande desafio é a transposição no Cabo da Boa Esperança, já é Cabo da Boa Esperança, porque eles já estiveram lá. Ela vai acontecer de 22 de abril a 1 de maio, então, por que 22 de abril? Porque eles já passaram pelo Brasil. No slide anterior, eu mostrei a vocês, ó, né? Ela começou dia 9 de março e vai até 22 de abril no Brasil. Agora, olha o que acontece, de 22 de abril a 1 de maio, eles saem para a Índia. Eles saem de onde? Do Brasil. Rumo aonde? A Calicut. Né? Aí eles vão chegar na Calicut, vão sofrer aquele ataque que eu falei para vocês, de roubo dos muçulmanos, né? E aí vai ter o assassinato de 30 portugueses, entre eles Tapeiro Vaz de Caminha, lamentavelmente. Tá certo? Mais uma informação preciosa, Vasco da Gama sabia desses perigos porque já conhecia parte do caminho, já tinha ido nessas viagens que eu citei aqui anteriormente. Né? Então, por isso que ele é o líder, né? Porque ele já conhece o caminho, não na totalidade, né? Mas o começo mesmo. Bem, antes de ler esse trecho aí, eu vou ler o comecinho da carta, tá certo? Eu não pus aí, né? Porque eu não vi necessidade de pôr no slide, uma vez que eu posso ler um textinho para vocês. Ele começa assim, ó, Senhor, posto que o capitão-mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar nisso minha conta a vossa alteza, assim como eu, melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, e saiba pior que todos fazer. Tome, Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para aformosear, nem afiar, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Né? Então, olha, eu vou contar aquilo que vi, aquilo que apareceu mesmo, aquilo que me pareceu, aquilo que eu percebi. Né? E é claro que o que ele percebeu foi bastante, não foi pouco, não. Tá? E aí agora vem, né, a chegada ao Brasil, né, que é por onde eles passam primeiro. Né? Então ele vai falar, né, que é como se ele estivesse prestando contas, né? E depois ele vai lá, portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. Aí ele vai falar da partida de Belém. Como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, né? Então aí vem aí. Portanto, Senhor, aí entra no slide, volta lá para o slide, né? Ó. Do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado.
14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, olha os detalhes, né? Entre 8 e 9 horas, nos achamos dentre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas. Obra de 3 a 4 léguas, então estava na segunda, depois ele fala que foi para sábado, olha o que acontece no domingo. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, a ilha de São Nicolau. Isso ainda no mês de março, tá? Segundo o dito de Pedro Escolar, piloto, na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Essa nau desapareceu. Fez o capitão suas diligências, quer dizer, o capitão investigou, né? Mas não apareceu mais. Ó, olha os detalhes que ele está contando. Dá para você imaginar, então, né, que ele vai fazer alguma coisa para empolgar o rei de Portugal a colonizar essa terra. Dá para a gente perceber isso, né? Bem, agora ele vai falar, ora, nós seguimos aí um tempão, né? Então, nós estávamos lá no dia 22 de março, né? A gente vai para abril. E aí ele fala, e assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 a 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Comecem a ver as descrições, né? E que os mareantes chamam botelho, assim como outras, a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Nesse dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo. Olha ele aí atrás, para vocês verem, né? E de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, né? Terra boa, terra pura, né? E grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Ou seja, achamos o Brasil. E olha a paisagem, né? Na época deveria ser mais bonita ainda, porque era tudo sem mexer, né? Hoje em dia está tudo mexido, mas na época não estava. Tá? Então, o que a gente tem aí, né? Ele contando os detalhes para o rei. Né? Com que intenção? Que o rei incorpore, né? Já é do rei, né? Porque a gente tem o Tratado de Tordesilhas, mas agora que ele venha, que ele traga a gente para cá, que ele mande para cá. Só que ele ainda não sabe que tem gente aí. Ele não sabe ainda. Eles não encontraram ninguém, eles encontraram a flora, a fauna, a terra, né? A visão é maravilhosa, é infinita, né? Então, ele está feliz da vida, ele está querendo contar. Bem, é claro que eles vão avançar, né? Claro, né? Então, ele vai falar na carta que, né, que nós vamos avançar, né? Então, ele fala que viu terra, né? E aí, ele vai dizer assim para a gente, né? Que aí teria que ler, né? Mas eu não tenho como ler tudo, não. Eu vou ler os trechinhos aqui. Dali avistamos homens, né? Então estão. Deixa eu ler um pouquinho antes para ficar mais interessante. Ó. Ali permanecemos toda a noite, e a quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos em direção à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9 braças, até meia légua de terra, onde paramos, né? Eles lançaram âncora, eles pararam.
E aí, né, às 10 horas, mais ou menos, eles chegaram. Só que eles ficaram surpresos, não estavam sozinhos, né? Eles avistaram homens, olha os homens ali, olha a imagem, né? Então, eles avistaram homens ali, ó. Dali, avistamos homens que andavam pela praia, né? Então, vamos ver aqui o trecho que eu destaquei aqui para vocês, ó. Ele, então, retomando, né? Ele tinha comparado a Terra, né? Tinha mostrado a Terra, e tem uma parte interessante, né? Que mais para frente ele vai falar que o clima desse país que eles acabaram de encontrar, dessa Terra que eles acabaram de encontrar, ele é muito muito bom. Ele é muito parecido com um lado de Portugal que é um lado bem interessante, que é o Douro e o Minho, né? Ao norte e ao sul. Né? Então, ele coloca aí, ó, a região do Douro e Minho de Portugal, um clima muito parecido. E essa região é a região que tem a agricultura, né? Que tem a pecuária, né? Que é a região produtiva. Então, está dando uma dica importante. Olha, Alteza, olha só o que nós achamos. E lembra Portugal, olha aí, o Douro e o Minho, é um lugar rico. Né? Aí ele compara também, aí é o que vocês têm que entender, né? Que as descrições são fundamentais e elas são nativistas, elas falam da terra, da fauna, da flora. Ela não vai além disso. Então, essa parte eu tinha lido, né, na quarta-feira, e agora eles chegaram e acharam a terra. A imagem é essa daqui, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Olha que imagem bonita. Olha os índios aqui, né? E eles chegando, tá? Então, eles não estavam sozinhos. Aqui eu tenho uma imagem da carta, se vocês olharam no começo da aula, né? Eu tenho a carta aqui, ó, olha que bonitinha, né? Eu tenho uma imagem dela, né? Ela é bem comprida a minha, por isso que ela tá aí, eu coloquei para vocês verem, é muito parecida, olha lá. Só que a minha, ela já está na linguagem atual. Essa do Pero Vaz de Caminha, não, é arcaica, né? Então, o que é interessante eu saber, né, sobre essa carta agora? As características dela, não é do gênero epistolar, né, assim que é chamado, né? E é uma carta que funciona como uma certidão de batismo. Ela foi escrita em 26 de abril até o dia 2 de maio. Dia 2 de maio foi o dia que eles saíram do Brasil e foram para a Índia. Então, eu acredito que ele encerrou, a gente não tem a informação precisa, né? Mas que ele encerrou a carta no dia 1º, porque no dia 2 ela partiu para Portugal. E ela foi levada. E aí vem uma curiosidade, ela tem 14 páginas, né? Olha a medida, 296 milímetros por 212, quer dizer, comprimento e largura. Manuscrita, ó, à mão, né? Guardado em Arquivo Nacional, na Torre do Tombo, em Lisboa. Já tinha falado isso, estou repetindo. O motivo dela ficar 3 séculos guardadas, também já falei, né? É proteção territorial, é o sigilo. Por quê? Porque eles vão tomar conta de um país, né? É novo. Eles vão integrar esse país ao reino deles, né? Em 1817, né, no Brasil, foi visualizada em comemorações por intermédio do padre Manuel Aires do Casal, intitulada Coreografia Basílica. Então, ó, primeiro ela passou por uma reescritura em Portugal. Depois ela veio pela primeira vez para a comemoração. Então, isso é interessante de lembrar, é o papel da história, né? Eu tenho a carta, ela é um registro, né? Então, se ela é visualizada, é porque ela tem valor. Então, ela sempre estará entre a humanidade, porque ela faz parte da história. Né? Então, é um documento histórico, tá certo? E aí, esse documento, ele é chamado de documento cartorial geográfico. É a posse, né, em nome de rei Dom Manuel. É fundamental, quer dizer, o Brasil é de Portugal. Tá certo? Ele tem a posse, ele tem um registro de posse. Nós encontramos, é nossa. Né? Então, essa é a ideia. Bem, ela veio, aqui no Brasil, ela veio a público, né? Ela veio primeiro como um documento cartorial. Agora, ela veio a público em 1900 por meio de Capistrano de Abreu, historiador, tá? A foto dele aí para vocês verem, e o livro é O Descobrimento do Brasil.
Qual o papel da carta? O papel mais importante é o histórico, tá certo? Depois é o social, depois é o econômico, depois é o cultural, depois é o literário. Nós vamos estudar o histórico e o literário. Para a história, é um documento cartorial de posse, uma certidão de nascimento, não, um registro de nascimento, de encontro. Para a literatura, é uma certidão de batismo. Então, vamos pegar o exemplo de um bebê, né? Você engravidou, teve um bebê, né? Então, isso é história. Quando você dá o nome para esse bebê, seria a certidão de batismo, aí seria a literatura. Comparação bobinha, mas que ajuda, tá bom? Muito bem. De novo, a carta, sempre falando da carta, certo? Características dela ainda, né? Então, eu tenho lá o enunciatário e o enunciador, né? Vulgarmente chamado de destinatário e remetente. Toda carta tem um destinatário e toda carta tem um remetente. Remetente é quem manda e destinatário é quem recebe. Então, eu coloquei para vocês. Para quem é a carta? Para Dom Manuel, o venturoso, Manuel I. E quem está mandando? Pelo Vaz de Caminha. Né? Então, eu tenho lá o enunciatário ou destinatário, Dom Manuel. O enunciador ou remetente, Pedro Vaz de Caminha. Isso faz parte da carta. Bem, ela é considerada como o primeiro documento escrito, então aí vem o papel da literatura, né? Eu só começo a estudar a cultura de um povo a partir de um documento. Então, quando você vai estudar a literatura portuguesa, o primeiro documento encontrado é a Cantiga da Ribeirinha. Você vai estudar a literatura brasileira, o primeiro documento que nós temos é referência sobre o Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500. Né? Então, aí a gente tem esse documento escrito sobre nós. Então, ele é o nosso registro, é o início da história do Brasil e o início da literatura, que é a cultura. Tá certo? Então, aí eu tenho o documento escrito pelo Vaz de Caminha, né? E a frota, que o Pero Vaz de Caminha é Pedro Álvares Cabral. Ele estava na frota dele. Então, quem chegou é o capitão é Pedro Álvares Cabral. É um texto polifônico, cuidado que há outros livros, né, na literatura, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, com polifonia, né, o Campo Geral, que é o Miguelinho, é um, né, o Romanceiro da Inconfidência é outro, né, então precisa tomar cuidado. O que é a polifonia? As diversas vozes que são apresentadas pela escrita de um texto, né, no caso, no Pero Vaz de Caminha, né, além das vozes que ele cita lá do capitão, a gente também tem as vozes dos indígenas. Não há entendimento, cuidado, eles não falam a mesma língua, nem os tradutores conseguiram traduzir a língua portuguesa falada aqui no Brasil, pelos indígenas, né, que era a língua indígena. Tá? Então, a gente precisa lembrar disso, tá? Então, se fecha com a estrutura da carta, que é o remetente, o destinatário, né? Ela é o primeiro documento que registra tanto a história quanto a literatura, e ela é polifônica. Então, isso é relevante. Aqui, eu coloquei é uma passagem da carta na linguagem do Caminha, né? na forma que ele escreveu, é mais uma curiosidade, tá? É uma pequena passagem de como ela foi escrita, tá? Então, ele fala assim, Senhor, né? Lá no comecinho que eu li para vocês, vou botar lá a primeira frase, ó. Pois que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza. Então, olha aí. Posto que o capitão escrepuam a vossa alteza, tá vendo? Junta, né? A no do achamento, conta a vossa alteza para o bem contar, certo? Por mais com aquilo que vai. Tá certo? Então, essa é a linguagem, né? Perdoe-me, é a linguagem escrita, né? Do Pero Vaz de Caminha na carta. Então, é claro que a gente colocou aqui, né? O que o junto, né? Que o é a conjunção mais o artigo, é o que chama atenção. A vossa, tá vendo? Vossa, separado. A noa, a nova, tá vendo? É um artigo mais substantivo comum. Conta com M, tá vendo? A vossa junto de novo, tá vendo? E
para o bem contar, para o bem contar, né? Aí o certo, né? Perdoe-me. Depois vem lá, boa vontade, a qual bem certo. Tá aqui o trecho, tá? Ó, boa vontade, vontade com M, a qual bem certo, né? Esse é o pronome relativo, tá certo? E poer é o verbo pôr, que a gente tem hoje, era poer mais que aquilo, ó, que aquilo que vi. Né? Então, ó, com aquilo ou que aquilo. É pronome demonstrativo. Então, só uma curiosidade isso, tá certo? Índio, por exemplo, escreve inídio, com H, inídio, deu índio no Brasil, né, e na língua portuguesa. E esses termos escritos com M aqui, ó, vai desaparecer. Então, eu achei um estudo, uma monografia na internet, que eu achei curiosa, né? Então, eu resolvi colocar aí, tá certo? Para vocês saberem, que é interessante, né? Essa monografia, ela faz um estudo gramatical da estrutura da língua usada por Caminha, que é a língua de 1500. E ele tinha pouco estudo. Então, se você comparar essa junção que ele faz, o monte, a voz, essa junção, seria a primeira alfabetização de uma criança. A criança está alfabetizada, né? Ela já consegue escrever, mas ela junta tudo. Ela ainda não tem a noção de sílaba, né? E de palavra, ela ainda mistura, ela junta. Então, seria esse nível, ele está lá no primeiro nível. Né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Analisando, fala lá da monografia da Alessandra Vicente Martins, ela é do curso de Letras da UniCUB, Faculdade de Ciências de Educação, né, lá, universitária, né, de Brasília, isso, tá? E aí está lá, né? Ó, após a análise da carta do Vaz de Caminha, constatou-se que a língua portuguesa, na época, ainda não estava estruturada teoricamente, uma vez que a primeira gramática da língua portuguesa, né? Então, aí vem Gramática da Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira. Teve a sua primeira edição somente em 1535. Ele é de 1500, né? Então, ele escreve essa carta em 1500, né? Foi verificada ainda o uso da linguagem escrita, mantendo a mesma segmentação de fala, isto é, as palavras átonas apoiam-se nas palavras tônicas. A ortografia de Caminha reproduz a oralidade, mantendo a mesma naturalidade das crianças em período de alfabetização. O primeiro período, depois que ela está alfabética. Tá? E aí vem essa informação, está disponível, vocês têm a carta inteira lá, todinha analisada, muito interessante o trabalho. Coloquei aí para depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês têm, tá bom? E eu vou voltar agora a uma outra parte interessante da carta, né? Nós vamos continuar, ele vai continuar a falar da carta, né? E aí, ele também vai dar umas opiniões, né? O que ele acha, né? Para ele falar o que me pareceu, né? Aquilo que me chamou a atenção, né? O que eu vou falar, né? Então, é claro, né, que o Pero Vaz de Caminha tem as intenções, né? Aí ele fala, né, que teve muito vento à noite, depois que eles descobriram os homens lá, né? E eles observaram que esses homens andavam em grupos, né? Que eles estavam nus. É uma parte bacana agora, porque ele vai ficar admirado com a nudez, né, que é própria os arcos, as flechas, né, e aí vem aquela parte que os índios, né, se aproximam bastante deles, eles não têm medo, eles não atacam, tá? Eles têm a flecha e o arco, mas eles não atacam, isso eles admiram, né, porque os índios não atacaram. Então, eles pegaram dois que se candidataram lá a entrar na embarcação, né, que é o capitão, normalmente é o Pedro Álvares Cabral, ele levou dois com ele. Só que antes disso, né, ele viu um colar, né, no pescoço de ouro, né, do Pedro Álvares Cabral, e ele começou a apontar para a terra, né? Aí depois ele viu umas coisas de prata, ele começou a apontar para a terra, dizendo, aqui tem, aqui tem. E eles acharam curioso, né, porque eles não entendiam o que eles falavam, nem os índios entendiam, nem os portugueses entendiam, né? E eles acharam curioso e começaram a mostrar, né? Então, aquilo que tinha, eles apontavam, o que não tinha, ou eles tinham medo, ou eles ignoravam.
Então, ficou essa linguagem aí não verbal, né? Porque era uma linguagem não verbal. Gestos sinais, ele mostra, né? E quem se manifestou foi o índio. Né? O índio mostrou no pescoço do capitão o ouro. Ele reconheceu, e aí ele mostrou. Então, a dúvida deles é: o que ele está mostrando aqui? Aqui tem, a gente não está vendo. Né? E tinha, né, gente? Como tinha, né? Eles levaram tudo embora, mas tinha. Né? Aí, esses dois índios, eles passam a noite lá. Eles dão camisa para eles cobrem, né? Porque os índios andam nus, eles ficam incomodados, né? Aí eles dão a camisa, dão roupas, né? Para eles se cobrirem. Eles dormem lá, não comem, porque conforme ele vai dando as coisas para eles comerem, o que eles reconhecem que na terra tem, eles comem. O que eles não reconhecem, às vezes até experimenta, mas ele cospe. Então, eles não comeram quase nada, não beberam nada, só dormiram bem. Ele fala que eles dormiram bem. E aí depois tem uma parte curiosa que ele fala que esses dois índios, eles não viram nos outros dias, eles só vão encontrar um deles, né, ainda com o próprio irmão, no dia da partida. Né? Inclusive, ele vai de novo lá na nau, o capitão, né? E aí ele passa a noite lá com o irmão, ele ganha roupas, aí dá mais algumas informações. Eles trocam tudo por arco e flecha ou continhas. Eles trocam tudo. Que pode ser uma coisa bem velha, os índios trocam. Né? Então, eles acham os índios muito passivos. Então, é como se eles se conhecessem, sabe? Eles não falam a mesma língua, mas eles não têm atitude nenhuma contrária. Então, é de paz, é um povo passivo mesmo, né? E aí, nesse achamento, né, ele vai falar que parecia um paraíso, né? Era bonito mesmo a imagem, né? E o Brasil, ele vai ser chamado de paraíso depois da descoberta. É o paraíso perdido, né? É um lugar que vem enriquecer, né? Que as pessoas virão para enriquecer. Então, eu coloquei aqui por curiosidade, tá certo? Eu coloquei, pode-se pensar no Éden bíblico. Onde que eu li isso? Eu li isso num texto da Marilena Chauí, que eu gosto muito dela, né? Ela é uma filósofa, né? E eu acompanho bastante a obra dela. E ela faz um comentário da Carta de Caminha nesse autor que eu segui aqui, né, do livro, que é o Leandro Garcia Rodrigues. No final tem a bibliografia dele, se vocês quiserem pesquisar, vocês poderão encontrar. E tem um trechinho dela, e eu fui procurar e eu achei. E ela compara, né, o descobrimento do Brasil ao jardim do Éden bíblico, a história de Adão e Eva. Né? Porque é o paraíso mesmo. Olha a imagem, né? A imagem do Jardim do Éden e olha a imagem do Brasil, ali onde eles se encontraram, na costa, né? Então, aqui estão os índios, aí todos nus, né? E aqui também, ó, Adão e Eva, né? Os bichos, tá vendo? Ó, todos os bichos aqui. E olha a natureza, né? Olha o céu com as nuvens, olha aí que bacana. Né? Só que aqui ele não aponta o mar, aqui a gente tem o mar, né? Porque eles estão na costa. Então, é uma comparação que vai agora caminhar na carta, né? Porque a gente sabe da catequização dos índios, né? Então, por que vem? Vai insinuar? Vai. Tá? Então, eu coloquei aí, olha, né? É o texto dela, que eu acho interessante, porque eu concordo. Né? Essa carta, ela dá algumas informações preciosas, por exemplo, da primeira missa, né? Quem estava presente, como é que ela foi comandada, o que foi feito com a nudez dos índios, né? Então, é muito interessante a gente ver esses detalhes na carta para poder entender, né? Por que que estão questionando isso no vestibular? Ela nunca caiu em vestibular, eu nunca pensei que eu tivesse que ler a carta de caminho para vestibular, porque eu nunca li para isso, eu até citei em aulas, mas já faz muito tempo que nem em aulas ela é mencionada. A gente menciona quando começa lá no primeiro ano do ciclo, vamos falando de literatura, olha, a literatura, ela começa, a gente dá aquele panorama, né? E por acaso, o primeiro texto literário é a Carta de Caminha, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Ela é uma filósofa, é da USP, né? Então ela afirma, né, que
Eu coloquei as palavras dela, tá? Ela que diz aí, ó, afirma que nele descreve o mundo descoberto como novo, nele é o país, tá? E o outro sentido, né, é diverso. Então, o que que nós esperamos, né, de uma terra nova? Não é uma terra nova, é nova para quem não a conhecia. De fato, o Brasil não é novo, porque jamais, desculpe, o Brasil é novo, ele nunca foi visto, mas ele não é novo, porque ele jamais foi visto, né? E aí ele coloca, não foi visto por quem? Pela Europa. Ele é novo porque é o retorno à perfeição da origem, a primavera do mundo ou a renovação do mundo, que é o oposto à velhice da Europa. Então, ele está comparando, porque quando o Pelo Vaz do Caminho fala, encontramos uma nova terra, por que é nova? A terra não é nova, né? A terra sempre existiu, né? Mas o lugar é novo porque ele nunca tinha sido visto. Então, aí, agora vem a ideia de colonizá-lo, que é o que ele sugere na carta o tempo todo, né? Ele não está falando à toa, olha, eu estou te contando porque ele é um homem de confiança, ele foi escolhido, porque me parece que aqui vai dar certo, né? Tem muita riqueza aqui, né? Tem aí o que está subentendido, na verdade, né? Então, ela está falando, olha, de fato, ele não é novo, porque jamais foi visto, e nem porque é diferente da Europa. Ele é novo porque ele é uma novidade e que vai ser incorporada ao mundo velho, que é a Europa, né? E aí junta-se o novo e o velho, né? O novo e o velho juntos, perfeitos, né? Que é o que a gente sempre mostra a vocês, né? O velho representa o conhecimento e o novo, o futuro. A ousadia, o atrevimento, a inovação, a renovação, né? Então, a Terra servirá para que a Europa se renove. Olha que bacana, que imagem bacana da Chauí, né? Bem, aí em seguida ele vai começar a falar, né, das pessoas, né? Então, eles no começo, eles falaram que eles viam uma média de 150. E eles andavam, né, durante o dia, à noite eles se recolhiam, durante o dia eles andavam. E eles começaram a ver que isso foi aumentando, então era muita gente. E a curiosidade deles era saber onde eles dormiam, se eles tinham casa, porque eles andavam o dia todo ali na praia, com os seus arcos, né? Quando vinham os portugueses, eles iam trocar. Então havia uma relação de troca, né? E aí ele coloca para a gente, né, que na sequência eles começaram também a ver mulheres, e as mulheres também estavam nuas. E eles diziam que tantos homens, né, desculpe, o Pedro Vaz de Caminha diz na carta, que tanto os homens quanto as mulheres têm um corpo bom, né, uma estética boa, de boa alimentação, né, uma pele boa. Ele começa a falar isso, ele dá esses detalhes, porque a nudez encanta, né, é o encantamento, e ao mesmo tempo a coragem, né, desses índios andarem nus, né, e a coragem deles de chegar aos portugueses, né, sem ameaçar, e chegando e mostrando e perguntando, mesmo que seja por gestos, né? Então, aí está a parte mais importante, né? Bem, eles vão falar deixa eu ler mais um textinho que eu não coloquei aí, mas que quero ler para vocês, que é das Índias. Deixa eu ver aqui na página 41. Não, antes dessa, eu queria falar das Índias, deixa eu achar aqui. Na quinta-feira, ele fala que eles comeram, né? Olha, eu acho interessante isso, né? Dos índios lá, quando eles deram arroz aos índios, né? E feijão, eles gostaram, eles comeram, né? Mas muita coisa que eles serviram, eles não comeram, eles cuspiam, né? Eu já tinha falado para vocês.
E aí, isso foi aumentando. No começo foram 2, depois todo mundo queria se enfiar no batel, né? Mas nas embarcações, mas eles não permitiam, né? Bem, então aí na quinta-feira é isso. Aí tem a sexta-feira agora, que vem a coincidência da primeira missa. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu não tinha falado. Olha, eles começaram a preparar uma cruz, tá certo? Havia um pessoal dos portugueses preparando uma cruz, depois eu vou dizer qual a importância disso, deixa eu só falar do começo. Eles pegaram degredados, quer dizer, pessoas que foram presas, né? Pessoas que estavam julgadas, né? Eles não podiam ficar ali, eles tinham que continuar o caminho deles, então eles não podiam levar os índios, porque como é que os índios iam conversar com o rei? Então, era interessante que se deixasse alguém ali, que esse alguém, né, essas pessoas, fizessem todo o conhecimento necessário, tentassem estar em contato, né, na fala com os índios, para depois contar ao rei. E essas pessoas eram os degredados, né, os presos, né? E o capitão mandava sempre um deles acompanhar os índios no final da tarde, porque no final da tarde eles iam embora, eles saíam da praia. Só que os índios permitiam que essa pessoa fosse, eram 2 normalmente iam, né? No começo eram só depois 2. Só que quando chegava lá, que todos começavam a entrar nas suas casas, né? Eles falavam que eles tinham que voltar. Então, alguns índios acompanhavam esses presos, né? Esses homens que são chamados de degredados pelo capitão, de volta. E o capitão ficava bravo, ele falava, mas vocês não podem voltar. Mas eles não permitem, a gente insiste, eles não permitem, eles não deixam a gente dormir junto com eles. Eles trazem a gente de volta, né? E depois vai ter, mais uma vez, o capitão fala, não, agora vocês não vão voltar, vocês vão ficar lá. Né? Eles colocam os 2 para fora, e aí os índios, de novo, obrigam eles a voltar para as embarcações, porque eles não querem o estranho lá na hora de dormir, né? Porque a cultura é diferente, os índios respeitam a própria cultura. Né? E outras mulheres andam nuas, né? Os índios andam nus, né? Tem toda uma situação. Existem algumas mulheres que eles escrevem, né? Que tem filhos, tem bebês no colo, menininhas no colo. Né? Então, ele fala, o degredado chama-se Afonso Ribeiro. Ele sempre cita o nome desse degredado aqui. Degredado é um cara ladrão, né, que está preso, então ele vai ter uma oportunidade de ficar aqui na colônia, né, livre, é só isso, mas ele não vai poder voltar, ele não vai poder fugir, né? Aqui, ó, diz que não vira lá entre eles, senão umas choupeirinhas de rama verde de feitos muito grandes, como de entre douros e de minho. Aqui, eles foram até lá, porque eles queriam saber como que era a casa dessas pessoas, esses indígenas, né? Aí eles conseguiram ver, mas é uma choupana, né, feita com madeira, né, e coberta de sapé. E cada lugar cabem vários, eles não ficam sozinhos, eles entram em grupo, quer dizer, a família, né? E ele fala, né, crianças, mulheres, homens, né, velhos, tem de tudo, é uma civilização normal. E aí ele compara, essas choupanas também existem lá no Minho e no Douro, né, entre os camponeses, né? Olha a cultura espalhada, né? Ele cita isso, tá? Vamos ver aqui um trecho, ó. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, e parece que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deva lançar, se está errado aí. E que aí não houvesse mais que ter aqui uma pousada para essa navegação de Calicut, bastaria, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer do que a Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Agora vem a parte religiosa da carta. Então, eu acho interessante, né? Porque até agora ele estava só falando dos nativos mesmo, né? Da chegada,
é dos interesses, né? Agora não, agora vem a questão da cruz, né? Então, antes deles ir embora, eles vão embora dia 2 de maio, né? Então, é na segunda-feira. Na sexta-feira, ele manda preparar a cruz. E é interessante porque a cruz é muito pesada, ela foi feita ali no Brasil, né? Logo que eles chegaram, eles já mandaram. Por quê? O que simboliza a cruz? A posse. Né? Então, eles vão colocar a cruz, eles vão rezar uma missa, né? Para dizer, essa terra é nossa. Né? Mesmo com os índios ali, os índios são os donos da terra, mas eles vão fazer a celebração da terra, né? Eles vão batizar a terra, que é deles agora. Né? Então, ele está falando, olha, agora nós vamos rezar a missa. Então, nós mandamos fazer uma cruz, né? E na sexta-feira, o capitão mandou buscar a cruz e levar naquele lugar ali, né? Que é Porto Seguro. Ele escreveu a carta e estava em Porto Seguro, na Bahia, né? E aí, ele vai trazer a cruz. A cruz é muito pesada e os índios estavam ali. O que eles faziam? Eles vinham por baixo, se enfiavam para ajudar a carregar. Né? Olha a inocência, né? Então, eles ajudavam a carregar, ajudaram a erguer a cruz, né? E aí, depois, a gente vai ter a missa, né? Então, vou andar mais um pouquinho aqui. Deixa eu li para vocês, né? Aquela parte lá essa partezinha aí do livro, né? Então, ele coloca, eu vou ler agora para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Ó, e bem creio, né, ele vai falar um pouco da nudez agora, porque ela da missa tem a nudez, né? A religião católica não aceita a nudez, né? E bem creio, eu estou na página 47, quase no final já. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir, tá vendo? Ó, Alteza, se alguém vier, mas não deixa de mandar, porque essa terra é muito promissora. Ele não fala isso, mas está subentendido, ó. Se alguém vier, não deixe logo de vir, né? Mande junto, né, com essa pessoa, né, ou mande essa pessoa, que seja um clérigo para batizar, porque então terão mais conhecimento de nossa fé. Olha os índios aí. Pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos esses que hoje vieram, não veio mais que uma mulher, uma moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Olha aí, né? Durante a missa ela ficou coberta. Né? Por quê? Porque quando o padre se vestiu e foi lá para começar a rezar a missa, né, os portugueses eles foram para lá. Aí eles vão fazer toda a cerimônia, né? Eles vão louvar a Deus, vão levantar os braços, né? Vão se ajoelhar, né? Vai na ordem, né? Porque tem a sequência da missa. Os índios estavam ali e tudo que os portugueses faziam, os índios faziam também. Então, ele fala, olha, não deixe de mandar, porque eles têm vontade de aprender, olha só. Eles têm vontade de aprender, como se eles não tivessem cultura, não tivessem religião, acho que eles têm. Mas para ele, não. Né? Então, aí reza-se a primeira missa, tá certo? Eu vou ler mais um texto aqui para vocês, ó. Aí vem lá. Creio, Senhor, que com esses 2 gredados ficam mais 2 grumetes, que esta noite saíram desta nau no esquife, fugidos para a terra, não vieram mais. Então, eles tinham 4 pessoas, eram 8, né? 4, 2 eles mandavam com os índios, e 2 fugiram. Então, ele fala, 2 já estão aqui, já adotaram a terra, não tem como sair daqui, né? Não vão voltar com a gente. E 2 concordaram em ficar. Então, nós vamos deixar 4 degredados aqui para conhecer a terra, né? E também toda a cultura. E depois, né? Vossa Alteza, por favor, mande mais, né? Para colonizar mesmo, né? Creio, Senhor, que com esses 2, né?
ficam mais 2 grumetes, eu vou ler de novo, tá? Que esta noite saíram desta nau no esquife, fugidos para a terra. Não vieram mais, e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, trazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Aí depois ele coloca mais para frente, tá? Ó, de ponta a ponta é toda praia, Parma, muito chã, e repete, ó, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Quer dizer, é gigante esse país, né? Enorme. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim, frios e temperados, como entre Douro e Minho. Ele repete, ó, porque neste tempo de agora, nós estamos como os de lá. As águas são infindas, né? E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se nela tudo, por bem das águas que tem. Olha lá, né? Aí ele vai agora por um outro caminho, ó. Porém, Alteza, o melhor fruto que nela pode fazer é salvar essa gente. Ó, ele vai para a visão religiosa, né? Então, essa questão, né? Deixa eu voltar lá, ó. Ele vai perfeito para voltar, tá certo? É a visão religiosa, né? Que ele vai colocar. Então, tem que salvar essa gente, né? E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. É que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut. É uma pena, né, que nós vamos embora, porque eles têm lá os padres, né? Mas ele está pedindo para a Alteza mandar para colonizar mesmo, né? Eles não têm como colonizar agora, eles acharam, registraram, mas ele quer que continue. Tanto que a carta ela vai no dia seguinte para Portugal. Ela não vai até a Índia, né? Porque o caminho vai morrer lá, né? Mas ela não vai a Portugal. Aí ele fala: bastaria, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa santa fé. Olha aí o que ele quer. Ele quer, né, expandir a religião deles, né, impor aos índios, né, porque ele acredita que é uma espécie de salvamento, né, que é o acrescentamento da nossa santa fé. Então, qual é a melhor coisa, qual é o melhor fruto, né, que se pode fazer nessa terra? É expandir a fé, é salvar essa gente. Muito bem. Ele termina, eu vou ler o finalzinho aqui para vocês, para a gente fechar, e aí eu vou colocar o fechamento meu, tá? Ó, depois ele vai lá para o final, ele coloca assim: e pois que, Senhor, é certo que assim neste cargo que tenho, como em outra coisa qualquer que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser por mim bem servida. A Vossa Alteza peço, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de Santo Tomé, meu genro Jorge de Osório, o que receberei com muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste Porto Seguro, de Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, pelo Vaz de Caminha. Termina assim. Tá certo? Então, primeiro, a parte mais interessante aí, dessa segundo momento da carta, né, depois que ele descobre a terra, descobre a população, é dizer para a Alteza que o melhor fruto é impor a fé. Tá? Muito bem, lemos a carta, tá? Entendemos a carta. Agora, né, o que a gente precisa? Nós precisamos entender por que essa carta ela chegou até nós. Por que ela é atemporal? Então, eu coloquei aí, né? Eu vou usar mais um autor, né? O Salviano Santiago. É a que eu mais achei de interessante, aí eu estou usando. Andei lendo as coisas aí, mas o dele eu achei legal. Ó, uma carta dessa dura para sempre, porque é um registro de nascimento, tá? E ela é muito atual, né? Porque você não é o destinatário, você não é o rei, mas ela serve para você ler, para você saber da história,
né? Então, é como se ela conversasse conosco, sem nós sermos o verdadeiro destinatário. O privilegiado foi Dom Manuel, mas nós também somos os privilegiados por ela existir, por ela ter chegado até nós, né? E aí o Salviano, ele faz uma comparação que eu achei muito legal, até coloquei aqui, né? Ela circula em comemorações históricas, né? Além do Atlântico, quer dizer, aqui, lá na Europa, ela circula, não a original, né? Mas ela foi reproduzida. A minha, por exemplo, aqui é uma reprodução, né? E aí ela coloca, o Salviano diz assim, ela estará sempre em mãos humanas, de aquém além Atlântico, como um navio fantasma sem rumo, porque ela é uma história, né? E no futuro passará a mesma mensagem para que os leitores todos desenhem seu destino. Então, cada ano que vai passando, cada século que passa, há uma interpretação diferente para ela, porque os contextos vão mudando. Somos seus leitores, estamos capacitados a ressignificá-la, tanto no conteúdo quanto na mensagem, mas ela sempre ocupará um lugar digno. Qual é o lugar dela? A história. Tá certo? Então, é a história e a literatura, né? Porque tem a linguagem, né? Tem o contexto, tem toda a beleza que o Caminha usou, né? Para convencer o rei de Portugal a colonizar o Brasil, né? Extrair as riquezas, né? Eu vou falar uma coisa que é bem triste, dizimar os índios, né? Escravizar os negros, né? Que a gente teve aí na posterioridade. E hoje temos um país chamado Brasil, tá certo? Aí eu coloquei aqui a minha bibliografia, né? Que eu pesquisei, que é o Rodrigues Leandro Garcia, me baseei nele. A Marilena Chauí, o Salviano, eu peguei dentro do próprio Leandro, eu pesquisei a parte, mas eu peguei dentro do próprio livro dele, né? E o Capistrano de Abreu também, eu segui a leitura dele e fui até as informações, tá bem? Então, meninos, eu vou descompartilhar para a gente fazer o fechamento. Então, aí está, né, a carta de Pero Vaz de Caminha. A tentativa da professora aqui foi amenizar para vocês a leitura, né, que vocês entendam, que vocês compreendam, né, o objetivo desse texto, né, e a importância que ele tem, né, para nós e para o mundo, né, porque afinal é a nossa certidão de batismo, ou seja, nós existimos, né. Então, a partir do momento que você tem um registro, você existe, você tem acesso a tudo. Se você não tiver o registro, não tem acesso a nada, você não existe. Então, essa carta é a nossa identidade, né? E a gente não pode perdê-la. Está bem? Obrigada, né? E eu desejo a vocês um bom vestibular. Até. Então,